Vídeo extraordinário aqui no canal porque a gente tem que falar sobre o bloqueio do X, o antigo Twitter, pelo Superior Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes. Você já deve estar sabendo dessa situação e como isso se relaciona aos bloqueios dos endereços de IPTV e de TV Box que a gente tanto fala aqui no canal do Aprendemos Juntos. Vamos lá, galera. Nesse tipo de vídeo extraordinário você vai ver o cenário um pouquinho modificado. Estou gravando através do celular e não da câmera, e você vai ver que está um pouquinho diferente, mas é importante o assunto. Nós sempre falamos aqui sobre o bloqueio do IPTV, sobre como a Anatel tenta bloquear o IPTV aqui no Brasil, as TV Box e as transmissões irregulares, as transmissões piratas. O X, o antigo Twitter, foi bloqueado nos mesmos moldes em que o IPTV deveria ser bloqueado. O que acontece? Existe uma determinação judicial, nesse caso do Twitter, do X, do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, que foi ali o principal pilar dessa situação com Elon Musk. No momento que um órgão de justiça, uma instância da justiça, manda a Anatel, que é o órgão regulador, bloquear um serviço, o órgão regulador, através da sua imensa base de dados, dispara para os provedores de internet, ou seja, para a empresa que abastece aí a sua casa, que abastece o seu trabalho, dispara através de um cadastro de e-mail, principalmente, um comunicado que determinado serviço deve ser bloqueado para os clientes. A partir daí, as operadoras de internet começam a realizar os bloqueios, que são de duas formas: através do bloqueio do DNS daquele serviço e através do bloqueio específico dos endereços de IP que são relacionados àquele serviço ou àquele aplicativo. Exatamente como o bloqueio do IPTV deve ocorrer. O que a gente está vendo agora do bloqueio do serviço do X, do antigo Twitter, é exatamente como acontece nos bloqueios dos serviços de IPTV. Mas aí você deve estar se perguntando, por que o X continua bloqueado e os IPTVs que já foram bloqueados algum dia logo voltaram a funcionar? O X é uma empresa legalizada. Mesmo ela não tendo representação legal aqui no Brasil, ela é uma empresa conhecida mundialmente e que tem que seguir alguns protocolos específicos, principalmente para que ela permaneça online e esteja online, através de serviços de DNS que são especificados e através de endereços de IP que são de conhecimento público e que vão se manter assim. Já os serviços de IPTV que não são legalizados, pouco importa para eles se eles mudam de servidor e DNS ou se eles mudam de endereços de IP constantemente. E é através desse sistema que os serviços de IPTV não legalizados acabam burlando a legislação brasileira. E por isso que aqui no Brasil é tão difícil o bloqueio dos endereços e dos serviços de IPTV ilegais, porque eles mudam constantemente. Como eles não são legalizados, eles não estão à base da lei, nem na sombra da lei, digamos assim, entre aspas, eles conseguem, através dessas artimanhas e desses termos técnicos e também de questões técnicas, mudarem constantemente, tanto o endereço DNS que a gente já falou, quanto os endereços de IP que a gente também citou por aqui. E é legal a gente entender como esse disparo acontece. A Anatel, que é o órgão regulador aqui no Brasil das telecomunicações, ela tem uma enorme base de dados de todos os provedores aqui do Brasil, que são hoje mais de 20 mil. Então, quando o Twitter foi bloqueado, quando o X foi bloqueado, você percebeu assim, ó, quem era de grandes operadoras, clientes de grandes operadoras, não conseguiam acessar logo depois da ordem de bloqueio. Já clientes de operadoras pequenas, operadoras principalmente do interior do nosso país, continuavam acessando o X. Por quê? Porque as operadoras de porte pequeno demoram mais para realizar esse bloqueio. Apesar de serem obrigadas, elas demoram mais. Por quê? Os funcionários podem não estar trabalhando naquele momento, funcionários específicos de resolução de DNS e também de bloqueio de endereços de IP, eles podem estar num final de semana e aí não conseguem realizar esse tipo de ação, eles têm que ter mais critérios técnicos e também mais embasamento para realizar esse bloqueio e não prejudicar outros serviços. Já os agentes, os funcionários de outras empresas maiores, como Vivo, Claro e TIM, já sabem como realizar esse processo, trabalham
naquele setor 24 horas por dia, não as mesmas pessoas, mas o serviço fica funcionando e esse backup de suporte e backup técnico fica funcionando durante 24 horas e aí o bloqueio acontece de forma mais rápida. E é exatamente isso que a gente vê no IPTV pirata. Por exemplo, serviços como HTV e BTV geralmente são bloqueados em operadoras de internet gigantes, como o Vivo recentemente, que a gente teve o problema do HTV que ficou fora por alguns dias, como TIM e como Claro. A gente está citando essas três principais operadoras porque são as maiores, tanto de rede móvel, quanto de fibra ótica, quanto de internet residencial. E aí você vai ver que para o IPTV é melhor você ter, IPTV legal, uma operadora local, ou seja, uma operadora que vai receber essa ordem só depois, que não vai verificar a sua caixa de e-mail, que não vai verificar o comunicado e que vai acabar não tendo gente capacitada e funcionalismo capacitado para que haja a resolução do bloqueio, para que haja a execução do bloqueio daquele determinado serviço. Essa comparação com o que aconteceu com o X, com o antigo Twitter, e com o que acontece com o IPTV, nos leva a entender melhor essas nuances, e por isso eu estou gravando esse Breaking News. Como você bem sabe, agora é dia 7 de setembro de 2024 e o Twitter ainda não voltou a funcionar. E só vai funcionar quando houver representação legal, assim como exigido pela justiça brasileira aqui no nosso país, e quando as multas que foram aplicadas ao serviço forem pagas. Então a gente está vendo que o Twitter, o X, pode ficar durante um bom tempo até o Elon Musk dar o braço a torcer aqui para a Suprema Corte brasileira. Já no caso do IPTV, se você fica preocupado que o seu IPTV possa ou não ser bloqueado, isso não vai acontecer, pelo menos a curto prazo. Porque, gente, a forma de bloqueio, que é idêntica ao que aconteceu com o X, nos leva a entender que para a execução desse bloqueio leva tempo. E também porque o X não vai conseguir mudar o endereço de DNS dele, nem a resolução do IP que leva a você acessar o site. Já os serviços de IPTV, que são agregados principalmente em TV Box, eles mudam diariamente de servidor DNS, de endereço de IP, atualiza a base de clientes através dos serviços de Smart TV, de TV Box, de celulares, de computadores, de resolução de listas M3U, e aí o que acontece? Tudo volta a funcionar em um curto período de tempo. Por isso que a Anatel está buscando bloquear principalmente e exigir que as pessoas não comprem mais TV Box e não que as pessoas deixem de utilizar o serviço através de bloqueios administrativos ou judiciais, porque a Anatel sabe que é uma briga de gato e rato. Se ela manda bloquear um determinado serviço através do endereço de IP ou do endereço de DNS, logo depois, minutos depois, já vai ter um endereço de backup, tanto DNS quanto IP, esperando por aquele serviço. Por isso que a Anatel preza e muito pelo bloqueio, pela restrição da venda das TV Box, que são os equipamentos, através de fiscalização na fronteira, através de apreensão de equipamentos e por aí vai. Por isso que, em um futuro bem próximo, o IPTV, como a gente conhece hoje, não vai ser bloqueado como um serviço como o X foi bloqueado, como o antigo Twitter, e nem durante tanto tempo. Beleza? Espero que você tenha entendido essa explicação e que tenha gostado desse vídeo extraordinário, esse Breaking News falando sobre o bloqueio do X, o antigo Twitter, aqui no Brasil e como isso impacta e se relaciona ao IPTV que a gente tanto fala. Te espero no próximo vídeo, um grande abraço, valeu!